Paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem com a sua casa? Tudo bem com a sua família? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Rosana, Deus abençoe. Maria, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Paz, queridas, Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus. São 8h15 agora. Nossa, os corações lindos. Vamos orar? Enquanto isso as pessoas vão entrando. Mesmo porque depois vai ficar registrada, né? Amém. Glória a Deus pela sua vida, Rosana. Amém. Que o Senhor venha edificar as nossas vidas, né? Porque a palavra de Deus fala que a palavra do Senhor é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então ela corta aí com vocês e corta aqui, porque o Senhor fala comigo também, né? Porque às vezes o Senhor traz uma palavra rema, por mais que nós venhamos estar ministrando, o Senhor fala conosco também. Então vamos orar, né? Feche os teus olhos e vamos orar, apresentar ao Senhor esse estudo de hoje, para que venha trazer bastante edificação para todos que entrarem, para todos que ouvirem, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti a vida de cada um dos Teus filhos que estão entrando agora, aqueles que vão entrar posteriormente. Que a Tua unção, Senhor, seja poderosa para mudar, aperfeiçoar, nos exortar, nos ensinar, edificar, nos consolar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada palavra que for mencionada aqui, Senhor, seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Que não venha a ser as minhas palavras, meu Deus, mas que seja a palavra conduzida pelo Teu próprio Espírito, meu Deus. Porque o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos confortar, o Senhor quer nos exortar. Pai, que o Senhor use, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Pai, que eu me esvazie de mim mesmo, para que Tua glória, Senhor, para que o Teu Espírito venha encher, Senhor, a casa dessa pessoa, Senhor, da Tua unção, Senhor. Que essa palavra seja transformadora, renovadora, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Eu me coloco diante de Ti, Senhor. Me esvazio de mim mesmo para que a Tua unção, para que o Teu Espírito venha me encher, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloco diante de Ti, Senhor, se alguma pessoa está enferma, está depressiva, Senhor, está, Senhor, angustiada, Pai, Tu és um Deus poderoso que pode curar através da Tua palavra, através da Tua unção, meu Pai. Senhor, eu não sei como se encontra esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo, Senhor, essa palavra. Mas que o Senhor, meu Deus, venha entrar agora, meu Deus. Que a unção, Senhor, sobrenatural entra na casa dessa pessoa agora, meu Deus. E faça uma revolução, Senhor. Que coloque essa pessoa em pé, Senhor. Se for uma situação financeira, se for uma situação, Senhor, de enfermidade ou de depressão, meu Deus. Que a Tua palavra vá, Senhor, e modifique tudo, Senhor, nesta casa. E que venha edificar, Senhor, esse soldado que está caído, Senhor, está entristecido. Coloque ele novamente em pé, Senhor, para que o Senhor venha usá-lo com poder e com autoridade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar de onde nós paramos, né? Eu vou dar uma recapitulada para vocês entenderem de onde nós estávamos falando. Eu estava falando sobre a visão, né? Que às vezes o Senhor nos dá uma visão espiritual, né? Ou em sonho. Nós podemos ter uma visão tanto em sonho, né? Porque algumas pessoas confundem que existe visão que é noturna, a Bíblia fala sobre isso, né? Existe visão que é noturna, ou seja, dormindo. E existe visão você acordado. Então, Deus, Ele fala, Ele faz como Ele quer. Então, aqui, nós estamos falando sobre a aparição do próprio Deus, né? Que às vezes Deus vem na forma de anjo, né? Que as pessoas... eu relatei, não vou ler todos os versículos da semana passada, porque senão vai ficar repetitivo, né? Você que está entrando agora, que não acompanhou a aula da semana passada, é só você entrar no Facebook ou no site da igreja, ou mesmo no YouTube. Você que ainda não é inscrito no YouTube, se inscreva lá para você receber todas as notificações dos estudos que está sendo feito, né? O pastor também faz uma ilustração diária, 3 minutos com Jesus. Lá tem todas as ilustrações, né? Todas as palavras, todas as pregações. Então acompanhe lá. Tem no YouTube também as matérias anteriores, que foi de angelologia, né? Para edificar a tua fé, né? Porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento, né? Então eu estava falando na semana passada sobre a aparição do anjo do Senhor. Então a Bíblia, quando fala o anjo do Senhor,
representa o que? O próprio Deus, ou seja, a transformação, a manifestação de Deus em forma física, que chama-se o que? Teofania. E aí tem todos os versículos que eu falei na semana passada. Então aqui, qual a função do anjo do Senhor aparecer, né? Ou seja, o próprio Deus aparecer. Eu sei que eu já falei sobre anjos e visões, mas tem a visão do próprio Senhor. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tive uma visão do anjo, um anjo do Senhor. Né? Eu lembro que quando eu estava estudando, eu até já falei isso aqui, eu tive uma visão do próprio anjo, estava na cozinha estudando, e eu vi o anjo do Senhor, não vi o rosto, né? Então, e aí eu vi o próprio o anjo ali parado na porta, né? E às vezes a gente tá tão acostumado sei lá, no nosso natural, que a gente não percebe às vezes quando o Senhor está falando com a gente. Então aqui, qual é a função do anjo do Senhor? Trazer uma mensagem, ou de repente suprir as nossas necessidades, para nos proteger do perigo, ou destruir o inimigo. Vou dar um exemplo de um versículo aqui, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Vamos ler aqui. Eu vou ler a partir do versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhes, assim me faça os deuses. Aqui os deuses está com letra minúscula, significa que não é o próprio Deus. Toda vez que menciona o nome de Deus na Bíblia, se é o próprio Deus, vem com letra maiúscula. Se está minúscula, é o Deus que não deve ser adorado, né? Imagem de escultura. E outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Já basta, ó Senhor, toma minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, o anjo tocou e disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor, você viu aqui, o anjo do Senhor, Senhor não está escrito se você está acompanhando a sua Bíblia, mas se você não está, não tem problema, depois você lê. Você pode ver que aqui no versículo 7, e o anjo do Senhor, o Senhor está escrito em letra maiúscula, ou seja, é a palavra que fala teofania, a manifestação do próprio Deus. Tornou-se segunda vez e tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. Você nota que nós, como servos de Deus, às vezes nós achamos que só porque nós somos cristãos, ou porque somos pastores, ou porque Deus tem um título para nós, ou nos capacitou para alguma obra, às vezes as pessoas acham que nós temos que ser imbatíveis, nós não podemos ter um momento de desânimo. Elias, ele fez tantos milagres, ele andou com Deus, ele foi usado por Deus, e aqui a voz do inimigo aterrorizou. De repente tem alguma voz aí no seu subconsciente, ou uma voz interior, ou uma seta do maligno, porque a Bíblia fala pra gente usar as armas de Efésios 6, né? No capacete da salvação, porque muitas vezes o diabo não consegue te atacar fisicamente, mas ele ataca a tua mente. E às vezes nós começamos a acreditar nas mentiras do diabo. E ficamos apavorados, aterrorizados, né? Ainda mais com essa pandemia. Você pensa, não sei o que eu vou comer amanhã, não sei qual vai ser meu futuro, eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Uma vez eu brinquei, uma pessoa falou pra mim, né? Me falou algo, né? E ali, uma prima minha me ligou e falou, pastora, tem uma situação aí, né? Vamos orar por essa situação, algo que eu tava querendo fazer, né? E eu falei, olha, não sei se eu vou querer essa situação ainda, né? É algo particular. Eu falei, não sei se eu vou querer essa situação ainda, porque não sei, estava bem no começo da pandemia, eu não sei nem se eu vou viver, porque estava todo mundo morrendo, né? E nós sabemos que a nossa vida está na mão do Senhor. O Senhor pode recolher a nossa vida hoje e pode prolongar mais uns dias, né? O Senhor tem a nossa vida nas próprias mãos dele, né? Então eu tenho que estar preparado para viver hoje
a presença de Deus, mas tem que estar preparado no meu espírito. Se o dia que o Senhor quiser me recolher ou recolher a você, né? Porque nós não somos eternos, nós somos, né? Nós fomos criados para ser sementes. Então chegou a hora de Deus, por isso que a gente tem que se preparar agora. Porque algumas pessoas pensam, não, o Senhor vai vir só no dia do arrebatamento, está longe ainda. E algumas pessoas começam a se regalar e fazer coisas erradas, e brincar com a situação, brincar com a palavra de Deus, e não se prepara. Então aqui, houve uma situação que Jezabel estava perseguindo Elias. E ele ficou aterrorizado, ele deitou debaixo de um zimbro e pediu que é a morte. Já houve situações na tua vida que você, tão desanimada, e você te pediu a morte? Não porque você quer morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Você sabe que existem tantas pessoas nessa pandemia com medo de morrer? Paz, Rose, Deus abençoe, em nome de Jesus. Existem tantas pessoas com medo de morrer nessa pandemia, que existem pessoas tirando a própria vida. Agora você vê como que situação do diabo. A pessoa tem medo de morrer, e de tanto medo que ela tem de morrer, ela se mata. Vê se isso tem lógica, né? Elias estava com medo de morrer. E ele deitou debaixo de um zimbro e pediu que a morte. Isso é lógico, a razão parece que foge. Quando nós estamos em situação de desespero, a gente não consegue pensar. Então o próprio Deus se manifestou para ele, olha, o anjo, né, tocou, ele disse, levanta-te, come. Deu um pão cozido, né, na brasa e uma botija de água. Ele comeu e voltou a dormir. Então, às vezes, o Senhor precisa se manifestar de uma, de duas, de 3 vezes. Porque, às vezes, o Senhor precisa desenhar, né? Porque, às vezes, nós não acreditamos. O Senhor está falando o tempo todo que é conosco, né? Que o Senhor está conosco. E, muitas vezes, as situações adversas nos cercam. E a gente só consegue ver aquela situação que está ao nosso redor. E nós não conseguimos entender que Deus é conosco. E ficamos desesperados, né? Então, Deus, Ele falou... De novo, no versículo 7, o anjo do Senhor tornou outra vez e tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. O Senhor diz que situações não é para a morte. Essa situação que, de repente, eu e você estamos vivendo, não é para a morte. É mais para você ver a grandeza de Deus na tua vida. Para você sair do outro lado cantando o hino da vitória. Então, é para você ver as situações e... Tem um louvor que fala, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Continue confiando no Senhor, porque o Senhor não te desamparou. Ele não te rejeitou. E depois eu continuo dizendo aqui, versículo 8, levantou-se, pois, e comeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, ao monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui? Quer dizer, ele levantou, caminhou 40 dias e 40 noites e entrou na caverna. Você está na caverna? O que você está fazendo na caverna? O Senhor está perguntando para você, o que você está fazendo na caverna? Eu não mandei você caminhar? Eu não te dei suporte para você caminhar? Por que você está na caverna? O Senhor fala, desperta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não adianta ficar prostrado, irmãos. Não adianta nós ficarmos prostrados, pensando nas lutas, nas adversidades. Jesus, quando estava em grande agonia, ele falou para os discípulos, olha, fique aqui e eu vou orar. Ele foi, quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Tem uma das passagens da Bíblia, acho que não sei se é Mateus, ou é João, ou é Lucas. Algumas, cada um, é a mesma coisa de você perguntar uma coisa para mim, né? De repente você encontra fulano na rua. Ah, você viu fulano? Vi. Como é que ele estava? Ah, ele estava vestido com uma blusa rosa, com uma calça preta, né, com um sapato tal. Aí você pergunta pro outro, ah, você viu fulano? Não vi. Como é que ele estava vestido? Eu não me dei conta. Então, cada um dos apóstolos, eles contavam detalhadamente. E acho que é em Mateus ou em Lucas, não sei qual especificamente, tem uns que eu sempre confundo. Porque todos eles falam da agonia de Jesus. Mas acho que é um dos livros fala que quando o Senhor Jesus voltou e falou, vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora, e voltou a orar. E depois o Senhor voltou de novo e falou, agora descansa. E um dos versículos, acho que não sei se é João, Mateus, não sei. Depois eu vou verificar, depois eu vou falar para vocês. Fala que os discípulos foram dormir e escreve lá, de tristeza. Existem pessoas dormindo de tristeza. Existem pessoas que na hora da agonia, na hora da aflição,
elas abrem a boca e falam para todo mundo, né? Coloca no Facebook, tô triste, tô melancólico, põe no Facebook, né? No Facebook não é o muro das lamentações, porque existe ali pessoas que vão aplaudir de ver você triste. Você tem que, primeiramente, confiar em Deus, ou falar com Deus, ou de repente procurar uma pessoa de sua confiança, porque existem pessoas, infelizmente, que torcem para nossa derrota. Então, eu tenho comigo, por exemplo, às vezes eu tô triste, eu não consigo abrir meu coração e falar, olha, gente, eu tô triste porque fizeram isso comigo. Esses dias eu recebi uma palavra assim de uma pessoa que eu não esperava. Isso entristeceu meu coração profundamente. Aí eu falei pro pastor, nossa, se o diabo pudesse me matar, ele me matava. Não só a mim, você também. Porque às vezes o diabo manda uma seta tão grande no teu coração e aquilo te abate. Elias sentiu esse abatimento, por isso Deus se manifestou, porque a tristeza dele, pensa num homem de Deus, como Elias, perder as forças. Aí ele levantou, caminhou 40 dias e foi para a caverna. E o Senhor diz aqui, no versículo 9, e entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? Ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus de Israel, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E ele diz, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, que quebrava a penha diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. Eis que era uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco, e unge Azael, rei da Síria, também Jeú, filho de Ninsi, e ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abadel, Meola, ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar a espada, Azael matá-lo-á. E Jeú, que escapar com a espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também o fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E ali a palavra vem falando, né? Então você percebeu que às vezes você espera a manifestação de Deus, né? Você quer que Deus se manifeste com um terremoto para mostrar para você que, né, uma situação grande, poderosa. Você espera a manifestação de Deus de uma maneira assim, que Deus desça com fogo do céu para você poder crer? É isso que você está querendo? Que o Senhor se manifeste de uma forma estrondosa, abala as estruturas da tua casa para você acreditar que Deus está com você? Né? O Senhor fala que ele não estava no vento forte, ele não estava no terremoto, né? A Bíblia continua dizendo aqui, ele não estava no fogo. Depois o Senhor veio com uma voz mansa e delicada. Às vezes nós esperamos a manifestação de uma maneira tão poderosa, né? O Senhor está falando com você, de repente você está esperando ouvir a voz de um profeta, sai pulando, rodopiando, dando piruetas e falar para você, olha filho, eu estou contigo. É isso que você quer? Para você poder crer? Você não consegue ouvir a voz de Deus falando no teu coração, filha, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo. Por que tanta dúvida no teu coração? Deus, ele está falando com você nessa noite, com uma voz mansa e delicada. Eis que eu sou com você. Não temas, não te assombre, porque eu sou contigo.
né? De repente, o Senhor já tem te dado sonhos. Eu tenho certeza que talvez sim. Deus já falou com você em sonho, já falou com você com profecia, já falou através da palavra de um pastor pregando, já falou pela rádio, já usou jumenta. Deus está falando para você, que está falando o tempo todo com você, e você não está acreditando em Deus. Então aqui aconteceu a mesma coisa com Elias, né? O Senhor falou que estava com ele, e aí ele percebeu que não adiantava falar com ele. Falou: já que você não está acreditando em mim, eu vou levantar Jeú, vou levantar Azael, né? Vou levantar Eliseu, né? Eu vou levantar o profeta em teu lugar, que diz aqui faz a palavra, cadê? Deus levantou Abel e ungirás profeta em teu lugar. Então, às vezes, Deus precisa levantar pessoas para estar com você, porque Ele sabe que, às vezes, nós nos sentimos sozinhos. E o Senhor falou: você não está só. Eu levantei fulano, levantei Beltrano, levantei ciclano. E aí Ele falou assim para eles: olha, e ainda existe 7.000 profetas. Você acha que você está sozinho? Existe mais 7.000. Deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. Cadê? 7.000, é isso mesmo. Também fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Então você se acha: Senhor, eu fiquei só eu que estou te servindo, só eu que estou sendo fiel, é só eu que faço, só eu que aconteço, ninguém, um está caindo daqui, outro caindo dali, e só eu fiquei, estou sozinho. Às vezes a aparência que nós estamos sozinhos mesmo, né? Às vezes Deus tira as escoras, Deus tira as estacas para a gente saber que nós podemos confiar no nosso único verdadeiro amigo, que é o Senhor Jesus. Ele não te desampara, Ele não te deixa, né? Pode todos te traírem, mas o Senhor não vai te trair. Ele diz que Ele é contigo, Ele será contigo. Abra lá em Êxodo 23, versículo 23. Você sabe que a Bíblia fala que vai ter muitos escândalos ainda, irmãos. Vai ter muitos ainda. Você não viu nada ainda. Deus tá balançando a figueira. Segura, porque o vento é forte. Você vai se escandalizar muito, infelizmente, porque o Senhor tá limpando a eira. E você tem que se segurar. Você não pode se abalar porque o fulano que você se espelhava nele caiu. Beltrano que você se espelhava nele caiu. Olhe para Jesus. Nele não há falha. Então, Êxodo 23, versículo 23, diz assim: porque o meu anjo irá diante de ti, ele levará os amorreus, os heteus e os ferezeus e os cananeus e os heveus. Então, o Senhor, ele fala assim que no caminho, aqui fala da passagem, né? Que Deus promete enviar um anjo. Deus não prometeu enviar um anjo? E às vezes Deus permite nós vermos, através de uma visão, através de um sonho, né? E o Senhor fala poderosamente conosco. Eu quero que você volte lá em 1 Reis, versículo 19. Versículo 34 e 35. Eu já falei, acabei de falar, eu acho. 1 Reis, capítulo 19. Não, então acho que eu não tenho o versículo errado. Mas eu já falei. Abra lá em Isaías, agora Isaías 63, versículo 9, diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então o Senhor fala que Ele não nos desampara, né? O Senhor fala que Ele está conosco todos os dias. Eu quero que você acompanhe comigo. Essa passagem eu acho muito linda. Em Josué capítulo 5, versículo 14. Diz assim: e um anjo aparece a Josué. Eu vou ler a partir do 13 para dar sentido à palavra. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou Josué e disse: Eis tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: não has
velho. Não, desculpa, perdão. E disse, vou ler de novo. E disse: não venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou. E diz-lhes: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Vamos recapitular a passagem que fala sobre angelologia? Você lembra que em Apocalipse o João se prostrou diante do anjo, e o anjo falou para ele, proibiu ele de se prostrar diante dele. Ele fala: não se prostre diante de mim, adore a Deus. Você notou que quando Josué se prostrou aqui diante do Senhor, do anjo aqui, o anjo não repreendeu? Você sabe por quê? Porque era o próprio Deus. Ou seja, a manifestação do próprio Deus. Ele veio em forma visível, ou seja, a teofania, ele se manifestou. Então aqui, vamos ler de novo, ó. Ele disse: não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E diz-lhes: que diz meu senhor ao seu servo? Você nota que o anjo não mandou ele levantar. Porque se fosse um anjo comum, o anjo fala: não se prostre diante de mim. Adore a Deus, como Deus falou lá em Apocalipse, né, com João. Então o príncipe do Senhor, pode ver que está escrito Senhor em letra maiúscula. Abra sua Bíblia, depois você confere. Você nota que esse Senhor aqui está todo em letra maiúscula. Então disse o príncipe do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar que pisas santo és. E fez Josué assim. Então aqui, eu vou ler lá em Apocalipse para você entender direitinho. Em Apocalipse 19, para você ver a diferença da aparição de um anjo e a aparição do anjo do Senhor. Apocalipse 19, versículo 10. 19, versículo 10. E lancei-me, aqui fala de João, né? E lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse: não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, você viu como há diferença? Quando a aparição do anjo do Senhor apareceu para Josué, ele aceitou a adoração. Por quê? E ainda ele fala: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Você entendeu? Vamos ver aqui em Josué mesmo 7, versículo 6. Continuando no versículo 6, versículo 6 diz aqui, não vou ler tudo para a gente não ficar só lendo a Bíblia. Depois você lê tudo na sua casa, né? Do 6 ao 13, diz aqui, versículo 6. Então chamou Josué, filho de Num, sacerdote, e disse... Não, eu tô lendo 6. Capítulo 7, versículo 6. 7 e 6. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: a Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo do Jordão para dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara que nos contentáramos com ficamos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, a Israel? Virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo os cananeus, todos os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te,
por que estás prostrado sobre o teu rosto? Israel pecou até transgredir o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomar o anátema. E também furtaram e também mentiram, até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. O Senhor falou com Josué. Então, às vezes, o Senhor permite a aparição de um anjo ou uma visão para nos mostrar o que está de errado. Quando o Senhor te dá uma direção, ou em sonhos, ou em visão, às vezes pede uma direção. Aqui Josué perguntou: Senhor, por que nós estamos perdendo a batalha? Então, às vezes você pede: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida financeira, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual? Você pede a direção para Deus. Às vezes você tem um sonho, né? De repente você está dormindo, você vê algo e você fala assim: nossa, por que eu tive esse sonho? E você pede direção para Deus, e quando o Senhor te dá a direção, você não sabe o que fazer. Você ora, pede a direção para Deus, mas quando o Senhor te mostra a direção, te mostra de repente o anátema. Aqui Deus mostrou para Josué onde estava. Por que eles estavam perdendo a batalha? Eu não sei o que você está pedindo para Deus. Talvez você está pedindo uma direção e de repente Deus mostra para você que talvez você tenha que pedir perdão para alguém. Talvez Deus manda você parar de fazer alguma coisa que você está fazendo. Ou de repente te dá estratégias. E aí você sonha. E você acha que esse sonho é uma coisa normal, né? Você não entende. Josué, o que ele fez? Obedeceu na hora. Ele obedeceu na hora. E foi lá e foi atrás do anátema. O que o Senhor está mostrando para você? Que você está pedindo a resposta de Deus. O Senhor está falando que Ele já te respondeu. Ele já te deu sonhos, já te deu visão, já falou em palavras, já falou em profecia, né? Está pedindo respostas para Deus. O Senhor tem que falar o tempo todo. E muitas vezes nós estamos tão naturais, nós seres humanos somos tão naturais, que nós esquecemos que nós temos um Deus que fala sobrenaturalmente. Então, as pessoas deixaram, né, alguns anos já, não é de agora, deixaram de dar crença aos sonhos. Porque algumas pessoas falam que Deus não fala mais em sonhos, que Deus não fala mais em profecia, e as pessoas estão ficando muito naturais, esquecendo da direção de Deus. Vamos ver aqui em 2 Reis, essa passagem eu acho muito legal também, né? A passagem da palavra de Deus é toda, eu me encanto com a palavra de Deus. Deus dá estratégias o tempo todo. Deus usa os seus profetas, Deus usa os seus servos, Deus tem falado com você, e o Senhor está falando que Ele tem falado. Olha aqui, Deus deu aqui uma direção para um homem e ele não executou exatamente o que o Senhor estava falando. Porque o Senhor, quando Ele te dá um sonho, não é porque só para te avisar, só para você saber. Ele te dá porque Ele quer que você ore, que você interceda, que você busque, que você entenda o que Ele está falando. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim... 13, 2 Reis, deixa eu ver se estou lendo certo. Eis que Joás dormiu com seus pais. Não, vou ler a partir do versículo. Vou ler esse mesmo. E dormiu com seus pais, Jeroboão, e assentou-se no seu trono. E Joás foi sepultado em Samaria, junto com os reis de Israel. Deixa eu ver se é essa passagem mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eliseu estava doente daquela doença que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flecha. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. Vou explicar um pouquinho antes de continuar aqui. Aqui, o rei Jeoás, Eliseu era um profeta muito usado por Deus, e Deus livrou Jeoás, né,
toda a perseguição do rei da Síria. Então, Deus usava muito Eliseu, né? Então, quando ele viu que Eliseu ia partir, ele ficou desesperado, ele ficou em pânico. E ele chamou Eliseu de meu pai. E agora? O que vai ser de mim? Então, ele fala, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, o desespero dele. Né? Então, às vezes, você está se apoiando em pessoas. E o Senhor quer falar com você pessoalmente. Ele quer que você comece a caminhar e ter as suas próprias experiências com o Senhor. Então aqui ele continua no versículo 15. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flecha. Então disse o rei de Israel, põe sobre a tua mão o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse, abre a janela para o oriente. E abriu, então Eliseu disse, atira. E atirou e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afecá até consumir. E disse mais, toma as flechas, e tomou as flechas ao rei de Israel, fere até, e feriu 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então ferirás os sírios até deverias ter ferido, então feririas os sírios até consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Deus deu uma direção para o rei Joás. Ele impôs as mãos sobre o rei, né, Joás, e falou, olha, atire, essa é a flecha do livramento. O Senhor está falando para você, eu te dei estratégias para você se livrar. Qual é a estratégia? Eu não sei. Você sabe. Talvez o Senhor mandou você jejuar por essa situação. Você tem jejuado? Você tem entrado em intercessão? De repente o Senhor colocou no teu coração para você orar 3 horas da manhã. Você acha que isso daí veio de você? O Senhor colocou no meu coração orar 3 horas da manhã até, sei lá, 12 dias, 21 dias, 7 dias, e você não tem obedecido. Você acha que esse propósito, porque a Bíblia fala que em nós não pode vir o bem, porque nós somos maus. Então esse desejo de orar 3 horas da manhã, você acha que veio realmente de você? Esse propósito de você fazer um jejum por essa causa que você está pedindo, porque a Bíblia fala que essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Mas você não quer pagar o preço. Você não quer orar, você não quer jejuar. Você quer que as coisas caiam do céu. Senhor, olha, o Senhor está falando para você, já te deu estratégias, assim como Deus deu para o rei Joás. Então ele não teve ousadia. Ele simplesmente atirou só 3 vezes. E aí o Eliseu ficou indignado, falou, 5 ou 6 vezes você deveria ter atirado. Agora só 3 vezes ferirás. Deus deu estratégia para ele. Deus às vezes está te dando estratégias. Eu não sei o que Deus está falando com você. Você sabe. Você sabe porque o Senhor tem falado com você. Talvez essa palavra está entrando no teu coração agora. Você entendeu? De repente, às vezes não é para você fazer nada. De repente você está tendo uma contenda na sua casa. O Senhor manda você calar a boca. Ó, nessa luta não tereis que pelejar. Lembra aquela passagem que o povo tinha que rodear? Eles tinham que rodear a cidade calados. Existem situações que você tem que enfrentar calado. Você não pode falar nada, porque quanto mais você fala, mais as coisas pioram. Existem situações que você cala, cerra a tua boca e só ora. Não adianta nós falarmos. Tem uma vez eu vi uma pessoa falando assim, não adianta você ficar falando para quem não quer ouvir. De repente você está ensinando teu filho, está mostrando o caminho para o teu marido ou para tua esposa, ou você está querendo falar, você não quer que você vá para o inferno, a pessoa não aguenta mais ouvir tua voz, da tua boca não vão mais te ouvir, porque as pessoas, às vezes de tanto nós falarmos, queremos proteger as pessoas tomam raiva da gente, tomam nojo da nossa voz, não adianta mais você abrir a tua boca. Existem situações que você fala, Senhor, envia um profeta, porque da minha boca a pessoa não consegue mais ouvir. Já aconteceu isso na sua vida? A pessoa não consegue mais te ouvir porque ela tomou aversão à tua voz.
O diabo às vezes coloca um comichão no ouvido da pessoa. A Bíblia fala que no fim dos tempos viriam as pessoas com comichão nos ouvidos, ou seja, não gostam da palavra, o som da sua voz. Então começa a orar para Deus enviar outro, porque talvez de outra pessoa, né, Deus vai ouvir. Não fala Apolo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu acho que eu fiz uma confusão aí, né? Um plantou, outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então, a tua parte você já fez? Ora para Deus levantar outro. Você entendeu? Porque Deus, Ele te dando estratégias. Então, aqui, às vezes, nós temos tanta dedicação, tanta, né? E às vezes a gente se cansa. Puxa vida, eu fiz tanto bem, como Elias falou. Olha, eu fui zeloso na tua obra, eu fiz isso na tua obra, não reconheceram, ou vem a perseguição, por que o Senhor permitiu isso, né? E o Senhor fala que nós temos que continuar caminhando, nós não podemos entrar na caverna só porque nos feriram, porque nos angustiaram, ou porque nos entristeceram, ou porque Beltrano caiu, porque fulano caiu, você entendeu? Eu não vou entrar na caverna, não vou pedir a morte. É interessante, né? Às vezes nós temos tanto medo de morrer que nós pedimos a morte. Foi o que aconteceu com Elias. Vamos ver aqui outra passagem. Vamos lá em Josué. Outra passagem que dá referência a essa mesmo. Qual a diferença daquelas pessoas que obedecem a Deus, né? Porque o rei Jeoás, ele não teve ousadia. Muitas vezes nós deixamos de colher a nossa vitória por falta de quê? De ousadia. O Senhor nos deu estratégia. O Senhor fala para você, olha, essa situação, você tem que levantar, ungir no braço da tua porta, expulsar o demônio. Aí você fala, tô cansado, tô sem força. Ai, demônio, sai, em nome de Jesus. Senhor, se for tua vontade, que ele saia. Peraí, o Senhor não te deu estratégia? Não falou para você que você tem que se levantar e entrar com ousadia? Você tá vendo que é o diabo, em vez de você se levantar com fúria contra o adversário, você fala, se for da tua vontade, Senhor, tira. Não, peraí, que ousadia é essa? O Senhor te deu ousadia e tá te dando estratégia para você expulsar o mal, seja em que área for. O Senhor tá te dando estratégia. Muitas vezes nós nos acomodamos e esperamos que o Senhor faça por nós aquilo que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Se Deus te deu a direção, é para você fazer. Ele te mostrou o caminho, te deu uma palavra, te deu a direção, mas é para você entrar com ousadia. Ele te deu as ferramentas. Vamos ver aqui a passagem de Josué, capítulo 8, versículo 18. Diz assim: Então o Senhor disse a Josué, estende a tua lança, que tens na tua mão, para Ai, porque a darei na tua mão. Josué estendeu a lança, que estava na mão, para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram. apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subiu ao céu. E não tiveram lugar para fugirem para nenhuma parte, nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiram. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça da cidade subia, tomaram e feriram os homens de Ai. E também aquelas cidades saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros da outra parte, e feriram até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém o rei de Ai tomaram vivo e trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar os moradores do campo no deserto, tinham seguido todos ao fio da espada, até serem consumidos todos de Israel. E tornou Ai e puseram o fio da espada. E todos caíram naquele dia. Assim os homens e mulheres foram dos 8.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente todos os moradores da terra. Então essa passagem aqui, você viu a diferença de Josué e de Jeoás? Aqui a Bíblia fala no versículo 26, que Josué
não retirou a sua mão até destruir todos os moradores de Ai. Então você começa a orar, a situação começa a melhorar e você para de orar. Não, já está tudo certo. O Senhor fala não mandou parar de orar. Ele não mandou você parar de orar. Então existem situações que começam a melhorar. Você fala, não, agora eu já posso parar de jejuar, já posso parar, já posso deitar na rede, lançar na rede, porque está tudo certo, né? Deus, algumas vezes as pessoas têm um versículo em Provérbios, capítulo 12, versículo 13, versículo 12, diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então, às vezes nós queremos ver o sonho de Deus nas nossas vidas, as promessas de Deus. Então, aquela promessa que de repente você pediu há tantos anos, que o Senhor falou com você, talvez te deu um sonho, talvez te deu uma profecia, talvez tenha falado com você de várias maneiras, você fala, não vai se cumprir mais, porque demorou tantos anos e não se cumpriu. O Senhor fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando o Senhor, todas as vezes que Deus tem falado comigo, algumas coisas pessoais, e todas as vezes que eu penso assim, mas será que era de Deus? Ou será que vai se cumprir ainda? O Senhor renova a palavra dele. Então o Senhor está renovando aquela promessa que Ele fez para você, alguns anos atrás, que você acha que não vai se cumprir mais, né? Às vezes o Senhor nos dá sonhos. Os sonhos são ferramentas de Deus, para que você entenda que você deve continuar orando ainda. Deus não nos mostra coisas só para a gente saber, como eu já falei. Ele mostra para você continuar orando. Lembra da passagem de Daniel, que ele orou 21 dias? Deus já tinha mandado resposta, mas não tinha se manifestado ainda. Porque havia opositores. Talvez esses opositores contra você, contra a sua casa. Você não tem que parar de orar. Você não tem que jogar a toalha. Então vamos ver aqui. A Bíblia fala que o ministério de intercessão é muito próximo do ministério profético. Você sabia disso? Porque, por exemplo, às vezes Deus nos dá um sonho e a gente não entende. Não entendi o sonho. Deixa pra lá. Você acha que Deus ele te daria um sonho e não te explicaria o porquê? Às vezes Deus dá um sonho e esse sonho é um alerta de Deus. Às vezes o Senhor mostra um sonho, né, para um intercessor. O intercessor é fundamental na igreja, não somente para nós mesmos, né, mas para nossa casa, para nossa nação. Você pode ver que Deus tem aberto a boca dos profetas. De repente você ouve uma palavra aqui, de repente você entra. Já aconteceu isso comigo. Eu de repente falar uma palavra aqui, Deus me impulsionar para falar uma palavra, às vezes até coisas que eu não anotei aqui, e depois eu estou navegando no YouTube e Deus confirma a palavra que Deus me deu aqui na live, ou de repente que eu tenho estudado, e Deus confirma através de outra pessoa. Para que Deus faz isso? Porque Ele está abrindo a boca dos profetas. Então, por que Deus às vezes fala sonhos? Talvez não é para você contar, não é só para você saber. Você não está pedindo direção para Deus? Às vezes Deus te dá sonhos que talvez não é para você contar. Às vezes é só para você saber como você vai orar, né? Senhor, me dá estratégia por onde eu tenho que orar, por o que eu tenho que fazer. Então Deus falou, olha, dá um sonho, que tem sonhos que você vai contar, as pessoas não vão aceitar, vão até brigar com você, né? Mas é só para você orar. Às vezes Deus dá um sonho sobre a nação, para quê? Para você orar pela nação, né? Porque existem tantas pessoas falando mal da nação e tal, mas não tem orado. A Bíblia fala, acho que não sei qual o versículo que é, orai pelos seus governantes para que você tenha paz. Orar pela sua igreja. Você está achando que a sua igreja está ruim, está com problemas, está com dificuldades, você está notando, mas você tem se colocado na brecha pela sua igreja, pelo seu pastor, né? Porque a Bíblia fala que Arão e Ur, Moisés estava perdendo a batalha. Quando Moisés cansou os braços e começou, né, ficar fraco, Arão e Ur sustentavam, então eles continuavam ganhando a batalha. Então, para nós ganharmos a batalha, nós temos que nos posicionar, né? Você sabe que sonho, oração, intercessão tem que andar juntos? Porque, por exemplo,
A intercessão é um dos dons ministeriais mais importantes no meio da igreja. Os sonhos é para você receber a interpretação, né, de Deus, para você entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Por exemplo, nem todos os sonhos, eu no decorrer da minha caminhada com Cristo, eu tenho algumas experiências. No final desse estudo, quando terminar todos a matéria em si, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, sonhar com carro. O que significa sonhar com carro? O que significa sonhar com água? O que significa sonhar com cobra? Você sabe que não existe livros, e nem o que eu vou falar para você aqui, por exemplo, para mim, algumas coisas que Deus tem falado, né? Eu sonho com carro, geralmente para mim, para você eu não sei. Quando eu sonho com carro, geralmente o Senhor está querendo falar sobre o ministério. Mas nem só para você, de repente você sonha com um carro, talvez Deus quer falar com você de outra maneira. Então eu tenho que buscar interpretação para mim, o que Deus quer falar comigo, né? Algumas pessoas sonham caindo. Já sonhou você caindo? Quando era criança eu tinha direto esse sonho. Eu sonhava que eu caía da janela e não tinha fim, eu nunca chegava no final. O que significa esse sonho, né? O que é sonhar com cobra, com carro e com, sei lá, com tantas coisas, né, que as pessoas falam. Por exemplo, não existe, por exemplo, José. Deus deu um sonho para José. Existe o dom de interpretar sonhos? É uma pergunta. Existe o dom de interpretar sonhos? Muitas vezes nós achamos que existe um dom de interpretar sonhos. Mas, por exemplo, a interpretação dos sonhos é Deus que dá. Não existe um livro específico que determina o que significa sonhar com cobra, o que significa sonhar com, sei lá, com peixe, com água, ou com bota, ou com chuva, ou com rio. Porque a revelação dos sonhos, ele pode mudar de pessoa para pessoa, de sonho para sonho. Então, nem todo sonho que você sonha com água significa alguma coisa, a mesma coisa. Ou sonhar com carro significa a mesma coisa. Para isso, nós temos que buscar a interpretação. Só Deus pode dar a verdadeira interpretação. Por isso, nós precisamos orar. Dependendo do sonho, cada sonho tem um simbolismo. Por exemplo, o sonho simbólico. Ele muda de pessoa para pessoa. Né? Como eu falei, não existe livros para traduzir sonhos. Se você entrar na internet, é muito perigoso, você sabia? Porque existem pessoas que podem errar, né, na tradução do sonho, né? De repente, para mim, né? Deus, quando fala comigo com carros, Deus às vezes mostra para mim sobre o ministério. Mas não significa que para você, toda vez que você sonhar com carro, é ministério. Né? Então, de repente, você fala, a pastora falou que sonhar com carro significa ministério. Não, porque Deus pode falar com você de uma maneira diferente. De repente, Deus está falando que quer te levar para uma viagem ou vai te dar um carro, não sei. Né? De repente, nem todo profeta consegue interpretar sonho. Por quê? Não significa que ele não seja de Deus ou que ele não tenha revelação de Deus. Às vezes, o sonho é pessoal para você, de uma situação que só você sabe. Porque existem pessoas que contam o sonho, mas não contam tudo, né? De repente, ela tem uma situação na vida dela que ela não quer falar pro profeta ou pro pastor. Então, ele não conta aquela situação que ele só dele. Então, Deus dá um sonho que ninguém sabe, né? Então, às vezes a pessoa conta o sonho, mas Deus quer traduzir a interpretação só para você. Fazer com que você tenha experiência, né? Uma comunhão especial com Deus, né? E pede para Deus te mostrar. Às vezes a pessoa que eu queria ser tradutor de sonhos, né? Como José, né? A Bíblia fala, por exemplo, às vezes as pessoas me ligam, pastor, eu tive um sonho. Já teve sonhos que a pessoa começou a contar. Sabe quando dá aquela palavra de conhecimento que Deus dá na hora, que você já consegue interpretar? E aí, sabe aquela palavra rema? E tem outros sonhos que as pessoas me contam que eu não sei. Por quê? Por exemplo, às vezes o sonho pode estar misturado com a alma da pessoa. Às vezes, porque eu vou falar depois disso aqui. Existem sonhos que são misturados com coisas pessoais, coisas humanas. Então não vem totalmente de Deus. Esse sonho não dá para traduzir. Esses sonhos que você já vê claramente que é maligno, né? Semana que vem eu vou falar mais especificamente sobre isso. Por exemplo,
o sonho maligno, ele não pode estar misturado com prostituição. Um sonho de Deus, um sonho de Deus, ele não pode estar misturado com prostituição. Ele não pode estar misturado você roubando, você traindo seu marido. Então, se o sonho que você acha que foi de Deus, você sabe que é um sonho espiritual, mas é maligno. Então, o sonho que você está se prostituindo, que você está roubando, né, que você está adorando outros deuses. Na semana que vem, não vai dar tempo de eu ler todos os versículos. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Né, eu vou ficar um pouquinho aqui, explicando aqui sobre os dons. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 31. 12, 31. Diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Você sabia que existem os dons ministeriais? Quais são os dons ministeriais? Você sabe falar para mim? Os dons dados para a igreja. Quais são? Os 5 dons ministeriais, né? Uns Deus para apóstolos, profetas, mestres ou doutores, né? E pastores, né? 5 dons ministeriais. Então a Bíblia fala que existe o dom dado para a igreja. E existem os dons dados para os crentes. Depois nós vamos falar sobre isso. A Bíblia, não vou falar sobre isso aqui, que não vou gastar tempo aqui. Então, quais são os dons dados para a igreja? Eu vou ler aqui. A partir do versículo... E a diversidade de dons, né? Os dons dados para a igreja, os dons espirituais. Do capítulo 12, do versículo 7 em diante. Então, as manifestações do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Porque um espírito é dado a palavra de sabedoria e outro, o mesmo espírito, a palavra da ciência. Eu vou dar uma pausa aqui para explicar sobre sonhos. Você sabe que quando Deus dá um sonho para você, você precisa ter, primeiramente, para você saber discernir os sonhos direito, para a gente não errar o caminho, né? Para a gente não achar na nossa astrologia. Primeiramente, Deus dá, além do sonho, você tem que ter a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, para você poder traduzir direitinho um sonho. Então, a Bíblia fala que nós temos que buscar esses dons. Buscar com zelo os melhores dons. Porque se eu buscar o discernimento de espírito, né, eu vou saber se esse sonho veio de Deus ou não é de Deus, né? Então a Bíblia diz aqui, em 1 Timóteo, não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição do presbitério. Medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o seu ministério, para que o seu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, se eu tenho um dom de sonhos, você nota que você tá sonhando muito, né? Outro dia eu brinquei com a minha mãe, contava sonhos para ela, e ela falava assim: você tá dormindo muito. Você nota que às vezes você, né? Até outro dia eu tava conversando com um pastor aqui numa live, e ele me conhece há muitos anos, né? E ele falou assim, ele brincou comigo, né? A pastora e os seus sonhos. Por quê? Deus sempre me usou em sonhos, desde quando eu me converti. Deus sempre me deu muitos sonhos. E eu não entendia, não sabia porque eu não ligava, não prestava atenção. E o Senhor estava falando comigo muitas vezes. Então, os dons que o Senhor me deu, que o Senhor te dá, não é simplesmente para você ficar soberbo, para você se inchar, você se sentir mais especial. A Bíblia fala, os dons não vêm por imposição de mãos. Por exemplo, o dom de
sabedoria, a palavra de conhecimento, a palavra da ciência, os dons de curar, os dons de maravilha, o dom de profecia, o de discernir espíritos, a variedade de línguas, interpretação das línguas. Esse dom não vem por imposição de mãos dos apóstolos ou do presbitério da igreja, né? A Bíblia fala que Deus levanta, né, por exemplo, um pastor, unge o outro para ser pastor, ou seja, Deus confirmou no coração do pastor para levantar um evangelista, para levantar um diácono. Deus fala no coração e a pessoa ordena, ou seja, a imposição, transferir a unção, seja dada por Deus, né? Dada por Deus aos apóstolos, ao presbitério da igreja. Então ele vai lá, unge a pessoa, né, para pastor, para evangelista, para o diácono, enfim. Então foi uma unção ordenada por Deus. Mas esses dons aqui, dado para a igreja, não, pastor, eu quero receber o dom de cura, ora por mim. Não tem como. É você que tem que buscar. Senhor, eu quero o dom de sabedoria. Pastor, ora por mim, né? Ora para eu receber o dom de profecia. Não, é você que tem que buscar. Então tem coisas que, se você quer, você vai buscar. É a mesma coisa de um banquete aqui. Vamos supor que tem uma variedade de dons aqui. Você vai lá e fala assim, eu quero o dom de sabedoria, eu quero o dom de conhecimento, eu quero o dom de discernimento de espírito, eu quero o dom de maravilha, eu quero o dom de curar, eu quero o dom de profecia, etc. Dom de variedade de línguas, dom de interpretação das línguas. Então Jesus, através do Espírito Santo, é que dá os dons. O Senhor fala, você busca e você recebe, né? O Senhor fala, buscai com zelo os melhores dons. Não é para você buscar e falar, não, Deus me deu o dom de sabedoria. Para que você quer sabedoria? Para você ficar calado? Para que você quer o dom de profecia? Para você ficar calado? Para que você quer o dom de sonhos? Para você ficar calado e não falar? Né? O Senhor vai te dar para o que for útil. Se de repente você recebeu o dom da palavra, eu tenho uma eloquência para pregar, eu falo muito bem, eu, né, tenho sabedoria para pregar, mas está calado, não adiantou nada você receber esse dom. Aqui em João, capítulo 14, vamos ver lá. E o Senhor está falando com a gente aqui. Tem gente que recebeu o dom e está calado. Está guardado o dom, está talento. Tá? Enterrou o talento. João 14, versículo 12, diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as mesmas obras que eu faço, fará maiores do que essas, porque eu vou ao Pai. E tudo quanto pedirdes em meu Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então aqui no versículo 14, diz aqui, se pedires, você está pedindo o talento para Deus? Ou você acha que o Senhor vai te dar se você ficar só, né? Eu queria tanto, vou pedir para o pastor orar por mim. Não, esse dom você não recebe. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que buscar. Em 2 Coríntios, depois você anota lá, não vou abrir a Bíblia que não vai dar tempo. Em 2 Coríntios, capítulo 18, na parte B, diz: às vezes nós queremos ser transformados em uma mulher de Deus, de um homem de Deus, da noite para o dia. Você sabia que para você ser uma pessoa de Deus, para você começar a receber as revelações de Deus, para você começar a ser usado por Deus, você tem que dar liberdade para Ele, né? E você não vai ser transformado como uma varinha mágica de um dia para a noite na experiência. Por exemplo, com a minha experiência, quando eu comecei lá atrás, eu errei muito, eu tropecei muito. Hoje eu aprendi com os meus próprios erros. Então, a Bíblia fala em 2 Coríntios 4:18, nós somos transformados de glória em glória, né? Eu vou mudando todos os dias com as minhas próprias experiências, com os meus próprios erros. Eu vendo o erro dos outros, que eu não preciso exatamente errar, eu posso ver o erro dos outros e aprender com o erro dos outros e não passar pelo mesmo erro. Em 2 Pedro diz, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, na parte B, diz: antes cresçai na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou crescer na graça do Senhor Jesus. Eu estou errando hoje, né? Eu errei hoje. Antigamente eu não sabia muito interpretações. E também não vou dizer que sou expert. Às vezes Deus me dá uma revelação de um sonho que uma pessoa conta e às vezes não. Às vezes é um sonho natural, não dá para interpretar. Ou de repente, né, tem que orar para poder receber. Em Efésios 4, versículo 13,
11 ao 13, o Senhor diz aqui na parte B: eu tenho que buscar a de Deus, né, até que cheguemos à unidade de fé, de conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de varão perfeito. Jesus pede para nós buscarmos. O que você está querendo de Deus? Ele fala para você buscar. Se você tem fome e sede de Deus, Deus vai te dar. Acho que é em Provérbios, buscar como prata, como tesouro escondido. Porque as revelações mais profundas não estão expostas. Se você quer um ouro, se você quer a prata, você não tem que... Os garimpeiros, quando eles vão atrás de ouro, eles fazem o quê? Tá na superfície para todo mundo pegar? Ou eles têm que garimpar? Eles têm que buscar com zelo, às vezes buscam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, até achar. E muitas vezes nós queremos as coisas de Deus na superfície. E você acha que Deus vai te dar assim. Porque as coisas que vêm muito fácil, você despreza muito fácil. Deus quer que você cresça. Você não pode ficar estagnado. Jesus, ele dá para aquele que pede, aquele que busca e aquele que realmente deseja. Você tem desejado a presença de Deus? O Senhor fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Né? Nós aprendemos a discernir os sonhos espirituais. O que é uma palavra de sabedoria? O que significa esse dom aqui? É uma palavra detalhada que você deve fazer, ou seja, uma palavra específica que Deus te dá, uma estratégia, um conselho para resolver problemas difíceis, né? Então, de repente, o Senhor, na sua vida, te dá uma palavra de sabedoria para você saber decifrar aqueles problemas detalhados, delicados, né? Por exemplo, a passagem que fala de a sabedoria de Salomão, né? Deus deu sabedoria para ele, né? Aquela passagem que ele manda cortar, dividir a criança no meio, para ele saber. Então Deus deu uma sabedoria para ele. Ó, corta a criança no meio e dá. Eu vou abrir e vou colocar você como pastora. Cuidar das ovelhas aí. Né, Rosana? Então aqui a Bíblia fala que Salomão teve uma sabedoria. Porque ali foi uma sabedoria de Deus. As pessoas acharam que era loucura. Como é que vai dividir a criança no meio e dar metade para cada um? Então foi uma palavra específica, né? E o que é a palavra de conhecimento? Às vezes, o que é uma palavra de conhecimento? Uma vez o Senhor me deu uma palavra para ministrar para uma pessoa. E eu nem sabia na realidade o que eu ia falar. Eu chamei a pessoa na sala, né, na sala de oração na época. E aí Deus começou a me dar uma palavra. E eu comecei a falar coisas que eu não sabia o que estava acontecendo. Comecei a falar porque a pessoa estava numa situação, né? Não vou falar o detalhe, né? E ela estava com situações. Então Deus começou a falar: olha, você está com briga com o seu esposo, os seus vizinhos estão escandalizados com você porque é panela voando, palavrões e etc, etc, etc. E aí Deus começou a colocar palavras na minha boca que a pessoa começou a chorar. Falou: é isso exatamente o que está acontecendo. Então Deus dá uma palavra de conhecimento. Eu não sabia do que estava acontecendo. Então, para você ser um profeta, ou seja, você ter essa revelação dos sonhos que Deus está te dando, nós precisamos primeiramente buscar discernimento de Deus. Você já teve aqueles sonhos que você fica inquieta? Todas as vezes você sonha, todas as vezes com a mesma coisa, com as mesmas situações. Geralmente quando Deus quer falar comigo, pode ter certeza, é uma coisa que eu tenho desde quando eu me converti. Deus fala geralmente por 3 sonhos ou mais. E é uma coisa que Deus tem comigo. Deus nunca, muito difícil, Deus abrir a boca de um profeta para falar comigo. Por quê? Porque Deus quer que eu tenha experiência com ele. Então, às vezes, eu ficava frustrada: não, Deus não fala comigo, Deus revela um, revela outro, e não fala comigo. Porque Deus quer que você tenha experiência. Tem um certo... Quando a gente é bebê espiritual, Deus revela, né? Você chega na igreja, os pastores revelam, e, né? Falta falar o seu RG. Olha lá, o pastor tá falando. Olha lá, o pastor tá falando aí, Rosana, pra você.
Só se você nos ajudar a pastorear as ovelhas. Aí, Rosana, toma posse aí. Em nome de Jesus. Enfim. E às vezes, quando a gente é bebê na fé, a gente começa a receber tudo de Deus. Chega um tempo que o Senhor para de falar. Ele quer que você vá buscar. Entendeu? Então, Deus não falava mais comigo. E eu ficava, meu Deus, Deus não me ama mais. Deus só ama fulano, Deus só ama Beltrano. Então, Deus me falava em sonho. E depois, sim, testificava através dos profetas. Por quê? Porque Deus queria que eu tivesse Porque Deus tinha um propósito. Eu não sabia que eu ia chegar aqui como pastora. Né? Muitas vezes eu me cobro muito. Eu me cobro demais. Porque eu acho que eu tenho que ser perfeito. Perfeito só Jesus. Então, vai na sua pouca força, faz aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Não importa se você é falho, porque nós somos falhos, nós não somos perfeitos. E eu me cobro muito, porque eu quero, de repente, alcançar a perfeição, mas essa perfeição não tem como. Porque eu sou falha, sou carnal, e vou errar, né? Vou tropeçar, infelizmente, vou decepcionar, porque é fato, eu não sou perfeita. Mas o Senhor fala, vai nessa tua pouca força, né? Porque não negaste o meu nome, vai na sua pouca força e faz aquilo que o Senhor está mandando. Porque o Senhor quer te usar com poder e com autoridade. Em nome do Senhor Jesus. Passou muito rápido, gente. Passou muito rápido. Vamos orar? Misericórdia, Jesus. Passou muito rápido. Mas eu precisava concluir essa parte. Na próxima semana eu vou falar sobre qual é o discernimento do sonho maligno. Se não der tempo de falar tudo, eu vou trazer alguns exemplos sobre o que é sonhar com carro, o que é sonhar com cobra, o que é sonhar com chuva, o que é sonhar algumas coisas que geralmente as pessoas perguntam. Mas isso não significa que todos os sonhos são as mesmas coisas. Aí você mais ou menos vai ter uma ideia para você orar e o Senhor falar com você pessoalmente. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos. Manifesta, Deus, o Teu poder. Eu sei, Senhor, que o Senhor falou com pessoas aqui. Assim como o Senhor Jesus disse, de mim saiu a virtude, eu senti que o Senhor falou com os teus filhos. Pai, que essa palavra venha cair em terra fértil, que venha produzir, meu Deus, frutos dignos de arrependimento, que essas pessoas sejam, Senhor, fortalecidas pelo teu Espírito Santo, que haja um novo ânimo, que haja um novo vigor, meu Deus, que haja uma nova estratégia. Levanta, Senhor, o teu filho, levanta, Senhor, tira o teu filho da caverna, Pai. Tira, Senhor, esse desejo de morte, esse espírito de depressão, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer, Senhor, um alimento forte, meu Deus. E com essa comida as pessoas venham caminhar, Senhor, por 40 anos, por 40 meses, meu Deus. Que o Senhor venha fortalecer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tira o Senhor teu filho da caverna. Tira a tua filha da caverna, Pai. Usa com poder e com autoridade, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. Aqueles que estão assistindo agora, aqueles que vão assistir posteriormente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima quarta-feira, meus queridos. Deus abençoe. Compartilhe essa live. Se Deus falou com você, Deus pode alcançar outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, mesmo usando esse vaso de barro, mas o Senhor usa o vaso de barro. Amém? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, Rosana, você prepara aí. Põe-te em pé e o Senhor fala que Ele vai falar contigo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Rosana, eu vou te passar meu zap, tá? Pra gente conversar mais. Deus abençoe.